Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao terceiro domingo do tempo do Advento, e esse domingo, chamado de Domingo Rosa, ou Domingo Gaudete, quer dizer, não se cansem de esperar, a alegria vai chegar. E a alegria verdadeira, a alegria que vem do amor, a alegria de perceber a presença de Deus entre nós. Assim como nos diz o profeta Sofonias: exulte de todo o coração, não temas, não te deixes levar pelo desânimo. Existem muitas coisas que podem nos desanimar: o ódio, a vingança, a desconfiança, a malquerença. Não desanimem. E por que não vamos desanimar? Porque o teu Deus está no meio de ti. Eu insisti tanto com isso. Deus está no meio de nós. Aliás, nós respondemos na missa a isso quantas vezes? O Senhor esteja convosco. No meio de nós, não acima de nós, no meio de nós. A gente insiste tanto com isso, e está na Bíblia, é a palavra de Deus. O Senhor teu Deus está no meio de ti, caminha conosco, e Ele é um valente guerreiro, que te salva, e que exulta de alegria por ti. Nós, quando ouvimos a palavra de Deus, não é para entrar por um ouvido e sair pelo outro. É para ficar em nós. E para termos essa alegria. Nós não somos bobos alegres. Não sabemos o porquê da alegria. Nós sabemos, porque Deus está no meio de nós. Do lado dos fracos, dos pequenos, dos esquecidos, para nos defender, para lutar ao nosso lado, não nos abandona nunca. E como nos diz Paulo na carta aos Filipenses, essa paz que ultrapassa todo entendimento. A alegria de quem segue Jesus não tem uma explicação lógica, ultrapassa todo entendimento. Muitas vezes, algumas pessoas me perguntam: como é que você encontra força para continuar? Como é que você não desiste? Estava pensando isso essa semana. Agora em abril vou fazer 40 anos de ordenação. Há 40 anos, Dom Luciano Mendes de Almeida me ordenou padre. Como é que você não desanima? Outro dia foi interessante que o próprio Drauzio Varela, numa roda de conversa que foi apresentada, falou para mim: por que você não deixa de ser padre? Você pode continuar fazendo as coisas, mesmo não sendo padre. Aí eu falei: Drauzio, pelo mesmo motivo que você não deixa o CRM. Porque você podia deixar o Conselho Regional de Medicina e continuar, aliás, não vai poder continuar clinicando. Quem sem o CRM não pode. Então, a gente tem que ter a clareza dos limites, das possibilidades e das impossibilidades. E a grande possibilidade é a possibilidade amorosa de Deus que caminha conosco. E de um amor que supera todo entendimento. O Evangelho de hoje é de uma clareza meridiana, para nos orientar, para nós sabermos para que lado nós estamos caminhando e de que lado nós estamos. Não tem jeito de ficar em cima do muro. Num mundo conflitivo, desigual como o nosso, nós temos que saber de que lado nós estamos. E todos perguntavam para o João: o que devemos fazer?
O que é interessante é que João não dá nenhuma resposta religiosa, nenhuma resposta ligada ao culto, mesmo porque o João, vocês sabem de quem que o João era filho, não é? Da Isabel e do Zacarias. E o Zacarias era um sacerdote, e pela lógica, o João deveria de seguir o mesmo caminho do pai. E o João não foi no templo, foi no deserto. O João não era sacerdote, era um profeta, no meio dos pobres. E quando todos vão lá e falam para o João, o que nós devemos fazer? E eu fico pensando no João Batista aqui em São Paulo. O Herodes mandou cortar a cabeça do João. O João aqui não ia durar muito, né, irmã? Porque o João fala assim, quem tiver 2 túnicas, dá uma. Quem tiver comida, faça o mesmo. E aí a gente está vendo várias cidades aprovando nas câmaras municipais leis que proíbem o que o João Batista está falando aqui. Quem tiver comida, reparta. E tem gente querendo proibir. O pior que tem até igrejas que não querem os pobres por perto. O mercado imobiliário também não quer. A especulação imobiliária também não quer. Pobre João, hein? Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Dê a quem não tem. Reparta. Você gostou, né, Vanessa? Você já até vai convidar o João para ir com você. Hein? Tem que andar. Ele já anda conosco. E foram para o batismo também os cobradores de impostos. E também perguntaram para o João, o que devemos fazer? E João respondeu, não cobreis mais do que foi estabelecido. Não sejam extorsivos, não tirem das pessoas o que elas não têm. Não façam negociatas e nem propinas. Mas acredita que até os soldados foram lá e perguntaram? Imaginem só, os soldados irem lá perguntar para o João, e nós, que devemos fazer? E o João disse, não tirem o dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, não fica plantando BO dos pobres, não fica matando os negros da periferia, não tratem as pessoas com violência. Olha só o João, hein? Não é à toa que ele foi preso. E cortaram o pescoço dele. Aliás, é impressionante que até agora, neste ano de 2024 e 2023, os que tramavam o golpe pensavam em fazer prisões e tipos de campos de concentração. Por quê? Não querem ouvir o que diz João. Não tratem o povo com violência. Não usem da força. Imagine que agora querem voltar à técnica que se chama uso progressivo da força. Você não tinha ouvido falar disso ainda? É uso progressivo da força. É uma técnica da polícia. É a mesma coisa que você falar para a criança, não mexa aqui. Ela vai lá e mexe, você dá um tapa na mão. Aí ela vai lá e mexe outra vez, você dá um beliscão. Aí ela vai e mexe outra vez, você corta a mão.
É horrível, mas é isso que se faz. Nós vamos aceitando e banalizando a violência. E nenhuma violência começa grande, todas começam pequenas e vão crescendo. É na palavra, no sentimento, no ódio, depois chega no gesto, na atitude. Por isso a mudança tem que ser do sentimento, de não ofender, de não tratar com agressividade e violência. E o povo que estava na expectativa, achando que o João era o Messias, aquele que iria restabelecer o poder do reinado de Israel, ele vai dizer: eu batizo com água, com elemento externo, mas vai vir quem batiza com o Espírito. E o João acrescentou, porque o João ainda é profeta, o último dos profetas, ainda com o pensamento ligado na primeira aliança. Ele diz, com Espírito Santo e fogo. Jesus depois vai falar só do Espírito Santo, não do fogo. Porque Jesus não quer castigar ninguém. Jesus quer convencer, atrair, transformar pelo amor. Ele virá com a pá na mão e vai fazer a divisão, vai dividir a palha seca do trigo. Por isso, não dá para você ficar dos dois lados. E tem que encontrar o caminho da vida e do amor. E João vai dizer, não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. Isso, muita gente acha, era humildade. Não, é a lei do liverato, que era uma lei judaica muito estranha para nós hoje, mas era uma lei que os judeus tinham. O povo se considerava uma viúva, sem um esposo. E segundo a lei judaica, se a mulher ficasse viúva sem ter descendentes, o cunhado, que é levir, teria direito de ficar com essa mulher para que ela tivesse um filho e colocaria o nome do pai para manter a descendência. Hoje é difícil de a gente compreender uma legislação como essa, mas era essa legislação desse tempo, era a legislação judaica. Por isso João vai dizer, não sou eu o esposo, e não sou eu que vou fecundar esse povo para que viva o amor. Virá outro, que é mais forte do que eu. E a força de Jesus não é a força da vingança, da violência e do castigo. É a ternura, a bondade do amor, que alegra o coração. O que alegra o coração? A bondade ou a violência? É a bondade. Se você tiver que ser julgada, às vezes eu vejo isso nas varas judiciais, diz, nossa, aquele juiz é um juiz severo. E outro diz, não, aquele juiz ele é tão compreensivo, condescendente. Qual juiz que você prefere? Se você puder escolher, você vai preferir qual? O que é compreensivo, condescendente, o que é capaz de entender, e não aquele que vai pela força e que impõe. Por isso nós somos chamados, neste terceiro domingo do Advento, a ter esperança, a não ter medo, a ter coragem, a responder esses questionamentos. O que devemos fazer? João aponta caminhos éticos, não aponta caminhos religiosos. Aponta caminhos de sermos mais humanizados, mais humanos, de não tratarmos as pessoas segundo nossos juízos e segundo nossa maneira de ver. Sempre perceber que o outro tem uma outra maneira de ver. E de que ser humano é entender, não é um relativismo,
É um humanismo, é a capacidade de não tratar o outro como número, como uma história fichada. Outro dia um morador de rua disse para mim, eu aqui no CAPS, se eu chegar lá e falar meu nome, ninguém sabe quem eu sou. Mas se eu falar eu sou o 73, eles na hora acham minha ficha. Não é um relativismo que diz, tudo vale. Não, é mostrar realmente o que importa. Não o que vale, mas o que importa. O que tem sentido, o que orienta. E no nosso mundo, a lógica cristã é ilógica. Vejam o que acontece na cidade de São Paulo. Nunca se construiu nessa cidade tanta casa, tanto apartamento, e nunca teve tanta gente na rua. Quem viesse alguém de outro planeta e achar estranho, não é? E diria, os que passam o dia inteiro, de segunda a segunda, construindo prédio, nunca vão poder morar lá. Nunca, jamais eles vão poder morar nessas casas. Eles constroem casa para quem? Os que vão morar nessa casa estão lá na praia. Pois é, e os que estão trabalhando aqui, de segunda a segunda, nunca vão ter casa para morar. Por isso aquele ditado que diz, São Paulo tem mais casa sem gente do que gente sem casa. E nós não somos capazes de perceber. Se a gente pergunta para o João, o que devemos fazer? Quem tem comida, reparta. Quem tem amor, ame. Quem quer justiça, seja justo. Quem quer a fraternidade, seja fraterno. Quem quer a solidariedade, seja solidário. Amém.